Mar de Amor, resumo do capítulo 96. Mercedes pergunta a Osvaldo se Catalina possui algo grave. Osvaldo diz que prefere primeiro avisar a paciente. Mercedes resolve entrar em contato com Catalina. Sozinho, Osvaldo diz que Catalina nem imagina o que a espera. Luz vai ao apartamento de Hernan e pede a Luciana que não permita que aconteça algo de ruim a Victor Manuel. Luciana observa atentamente. Na cadeia, Victor Manuel se questiona se ainda estão procurando o assassino de Hernan ou se conformaram que é ele. Turicas aparece novamente na cela e tenta levar o sapato de Victor Manuel. Victor Manuel explica que quando sua mãe vier visitá-lo, pode pedir a ela que traga alguns para ele. Turicas diz que quer o que ele está calçando. Nesse instante, Turicas se aproxima de Victor Manuel com uma faca e Victor Manuel arma a guarda. Luciana diz que é um absurdo que Luz tenha vindo à sua casa para pedir clemência a um criminoso. Luz diz que Victor Manuel não é assassino. Luciana diz que Victor Manuel merece o pior dos castigos. Victor Manuel não se intimida e, graças ao seu bom reflexo, consegue se esquivar dos golpes de Turicas e o pressiona contra a parede. Nesse instante, o guarda aparece, coloca o cacetete sobre o pescoço de Victor Manuel e o leva. Luciana diz que, além de acusar Victor Manuel, pedirá para que caia sobre ele todo o peso da lei. Luz fica surpresa. Victor Manuel é trancado na solitária por 72 horas. Osvaldo conta a Mercedes que Catalina tem menos de 1 ano de vida. Mercedes fica surpresa. Na solitária, Victor Manuel diz que a polícia deveria estar investigando o apartamento de Hernan e procurando impressões digitais do real assassino. Catalina encontra Estrela no apartamento de Victor Manuel e diz que a cadeia vai manter ela afastada de Victor Manuel para sempre. Catalina também admite que depois contra Victor Manuel. Nesse instante, Catalina começa a ter fortes dores de cabeça e desmaia. Sozinhas, Luz pede a Estrela que não abandone Victor Manuel e reitera que ele precisa dela mais do que nunca. Estrela se despede de Luz com um beijo e vai embora. Victor Manuel faz flexões na solitária e, enquanto isso, pensa em quem possa ser o verdadeiro assassino de Hernan. Estrela e Oriana viajam para a Praia Escondida para tratar da reforma da mansão de Ponta de Pedras. Antônio e Zamuritas aparecem no local para recepcioná-las. Estrela conta que estão sem ânimo, pois Victor Manuel está preso e Santos voltou a ser seduzido por Coral. Antônio fica indignado e pede a Zamuritas que peça a Deus que dê um castigo a Catalina. Osvaldo diz a Catalina que não há tratamento para o que ela tem. Catalina fica aflita e pergunta o que tem. Na solitária, Victor Manuel chega à conclusão que Estrela não o ama mais. Zamuritas diz a Oriana que o bom filho a casa torna e Santos voltará para ela. Oriana diz que às vezes pensa que Deus a castiga com Santos por todo o mal que já fez. Zamuritas e Antônio a convencem do contrário e dizem que Oriana é uma pessoa boa. Osvaldo revela a Catalina que ela possui um tumor no cérebro. Catalina propõe que ele a opere. Osvaldo explica que no local onde está localizado não é recomendado fazer cirurgia e reitera que conforme o tempo for passando, Catalina perderá as faculdades e é difícil saber quais, pois não sabem como ele irá crescer. Catalina pergunta se irá ficar louca. Osvaldo explica que é possível que ela perca a visão, a fala e fique paralítica. Osvaldo reitera que Catalina tem menos de 1 ano de vida. Catalina pede a Osvaldo que guarde segredo sobre isso, pois não quer que seus inimigos comentem sua morte. Catalina busca consolo em Leon, que diz a ela que será o único que irá chorar por ela. Catalina diz a Leon que fará muita maldade no pouco tempo que lhe resta de vida, para que sua passagem por esse mundo não passe em branco. Aurora conta a Moharas e Luz que Victor Manuel está em uma cela de castigo por 72 horas. Luz fica apavorada. O guarda aparece na solitária e diz que o advogado de Victor Manuel é muito eficiente e conseguiu diminuir o tempo do castigo na solitária, e além disso, no dia seguinte ele irá depor nos tribunais. Oriana diz que a única que duvida do amor de Victor Manuel é a própria Estrela, e reitera que isso faz muito mal. Heleninha conta que Luz lhe disse que o mais provável é que levem Victor Manuel ao tribunal para prestar declarações. Estrela diz que espera que tanto Victor Manuel quanto Salvador fiquem livres. Santos chega em casa e diz que odeia Oriana e por conta dela não pode ser feliz com Catalina. Santos coloca as mãos sobre o pescoço de Oriana e começa a enforcá-la. Santos diz que só assim poderá ser livre para ficar nos braços de Catalina. Oriana tenta resistir. Catalina comemora que nesse momento Santos deve estar acabando com Oriana e reitera que antes de morrer irá acabar com todos os seus inimigos. Oriana pega uma xícara e quebra na cabeça de Santos e grita por ajuda. Nesse instante, todos aparecem e tentam deter Santos. Santos começa a pedir perdão a Oriana e diz que não sabia o que estava fazendo. Rosélia diz que olhou nos olhos de Santos e
e viu que ele estava possuído, completamente fora de si. Estrela diz que não acredita nessas coisas, chama Santos de mal agradecido e pede a ele que vá embora daquela casa. Santos fica pasmo. Oriana sai em defesa de Santos e pede a Estrela que não o mande embora. Estrela explica que com Santos em casa, Oriana corre risco de vida. Santos concorda com Estrela e resolve ir embora. Oriana diz que Catalina roubou a vontade de Santos e quer salvá-lo dela. Estrela é abordada por diversos jornalistas na porta de casa que tratam Victor Manuel como um assassino e faz inúmeras perguntas a Estrela. Estrela alega que Victor Manuel é inocente. Uma das repórteres pergunta a Estrela como era sua relação com Victor Manuel, levando em conta que são amantes. Nesse instante, Estrela desmaia e Oriana fica aflita. Oriana explica a Guilhermo que os jornalistas fizeram perguntas muito grosseiras a Estrela e ela desmaiou. Guilhermo propõe que Estrela vá alguns dias descansar em Praia Escondida. Cacilda diz a Guilhermo que o caso de Victor Manuel só será esclarecido quando ele confessar. Guilhermo pergunta se Cacilda já se deu conta do que está falando. Cacilda sugere que Guilhermo admita que é o assassino e pare de se esconder. Victor Manuel é direcionado à sala do julgamento. Estrela tenta se aproximar de Victor Manuel, mas Marco explica que no momento não é possível. Guilhermo deduz que Cacilda tenha tido uma recaída para chamá-lo de assassino. Cacilda diz que não teve nenhuma recaída. Aurora aparece e pergunta a Guilhermo se ele realmente assassinou Hernan. Cacilda diz que Guilhermo teve coragem para eliminar Hernan, mas não tem coragem para assumir seu crime. Mercedes aparece no tribunal e cumprimenta Estrela. Estrela diz que não esperava vê-la ali. Mercedes diz que se verão todas as vezes que transferirem Victor Manuel e reitera que não sabe o que Estrela fará, mas ela não dará as costas para Victor Manuel. Estrela observa. Oriana encontra Santos dormindo na rua e diz que mesmo que Catalina tenha um enfeitiçado, continuará o amando. Santos acorda e diz que sua cabeça está doendo. Ao olhar em Oriana, Santos se recorda que tentou enforcá-la e diz que o que fez não tem perdão. Oriana diz que não irá abandoná-lo e os dois encontrarão juntos uma solução para esse problema pelo qual ele enfrenta. Nesse instante, Catalina aparece e pergunta o que Oriana faz com seu homem. Estrela decide ir embora e diz que não quer que Victor Manuel a veja novamente. Mercedes estranha e não compreende o motivo dela ir embora. Nesse instante, Victor Manuel sai da sala do juiz e pergunta por Estrela. Mercedes explica que Estrela não quis ficar. Victor Manuel fica chateado. Marco aparece e diz que a revogação de sua detenção foi negada e ele terá que permanecer preso até o julgamento. Victor Manuel fica surpreso. Santos vai embora com Catalina e deixa Oriana chateada. Victor Manuel diz que não é justo que ele permaneça ali, pois é um homem honesto e inocente. Mercedes orienta que Victor Manuel não perca a fé. Victor Manuel conta a Salvador que negaram sua liberdade provisória. Salvador lamenta. Estrela e Oriana começam a montar o hospital em Praia Escondida. O local é tomado por camas e aparelhos de última geração. Para que Santos se afaste de uma vez por todas de Oriana, Catalina decide hospedá-lo no quarto em que Salvador vivia enquanto esteve na capital. Marco informa a Victor Manuel que no dia seguinte será seu julgamento. É inaugurado o hospital em Praia Escondida e todos ficam gratos à Estrela. Marco diz a Victor Manuel que irá lutar com todas as suas forças para deixá-lo em liberdade. Victor Manuel pergunta o que acontecerá se o considerarem culpado. Marco explica que se ele for considerado culpado, irá revogar a decisão do juiz. Leão agradece a Catalina por ter afastado Santos de Oriana. Nesse instante ouve-se um barulho e os dois ficam assustados. Catalina deduz que seja Inês e diz que o prazo para lhe entregar o dinheiro acaba hoje. Inês aparece e cobra o dinheiro. Leão decide levá-la até o local onde está o dinheiro. Leão atira Inês em um buraco e em seguida lhe desfere vários tiros. Se inicia o julgamento de Victor Manuel e no mesmo instante Estrela aparece. O juiz pergunta a Victor Manuel como ele se considera. Victor Manuel diz que desde o princípio se considera culpado e assim será até o final. Luciana pede ao advogado que não tenha pena de Victor Manuel e o deixe na cadeia. O advogado de Luciana diz a toda a corte que, motivado pelos ciúmes, Victor Manuel tirou a vida de Hernan e deixou Luciana com a dor de ter perdido seu filho. Estrela teme que Victor Manuel seja condenado. Em pensamento, Victor Manuel diz que se o condenarem, perderá para sempre o amor de Estrela. O advogado pede ao juiz a pena máxima para Victor Manuel, que é de 72 anos de cadeia. Luz fica indignada e diz ao advogado que o trabalho dele é sujo. Luciana confronta e diz que Victor Manuel lhe causou uma grande dor ao matar seu filho. O juiz pede às duas que se comportem.
partem. Mercedes resolve levar Luz até a capela para que peçam juntas por Victor Manuel. Marco explica para a corte que, assim como Hernan, Victor Manuel é um homem honrado, bem-sucedido, profissional, capitão da marinha e um escritor de renome e digno de uma conduta inatacável. Marco reitera que a acusação por parte de Luciana é baseada na dor de uma mãe que perdeu seu filho e questiona a todos se Luz é insensível ao que está acontecendo com Victor Manuel. Nesse instante, o advogado de Luciana protesta e diz que no tribunal não está sendo julgado a mãe de Victor Manuel. Marco diz ao advogado que Luciana provou sua dor a toda a corte e, portanto, ele tem o mesmo direito. O juiz nega o protesto do advogado de Luciana e pede ao advogado de Victor Manuel que dê continuidade à defesa.